Salve, meus queridos e amados irmãos, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um vídeo, hoje mais cedo, né? Hoje tem culto, quarta profética, aí na Igreja Unidos em Cristo, na Avenida da Paz, próxima feirinha do setor Garavela. Vocês que moram na adjacência do setor Garavela, são meus convidados. Hoje tem uma palavra para nós, Deus tem uma palavra para cada um de nós. Estou feliz, irmão, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Deus tem nos fortalecido. Deus tem nos amparado. Embora nossas falhas, mas Ele nunca nos desampara nem vira as costas para nós. Nós, que muitas vezes nos afastamos do Senhor, mas Ele não nos deixa. Ele está sempre cortando o laço, está sempre de braço aberto para nos esperar, para nos abraçar. Quer dizer. Eu estou feliz com os irmãos, porque os irmãos também têm me ajudado, têm compartilhado os meus vídeos. Eu agradeço a cada um de vocês. São 1.423 no Face, no Instagram, 131 no YouTube. O YouTube deu uma parada, irmão. Pensei que tem mais gente para se inscrever lá, né? Que Deus abençoe vocês. Deus abençoe nós todos, né? Seria hipócrita para Deus abençoe a vocês, só vocês. Mas Deus abençoe a nós todos. E eu sempre peço uma vez especial para cada um de vocês. Sempre nas minhas orações estou apresentando o celular onde vocês, esse, o outro, onde você faz parte do meu grupo de amigos, outros estão inscritos no YouTube, no Face, no Instagram. Sempre apresentando para cada um de vocês. Porque o caderno, pela minha dificuldade de escrever e manejar a caneta, eu parei um pouquinho, ele ficou interrompido, mas eu vou completar ainda. A minha agenda de oração está completa. São poucas pessoas que têm pedido oração, poucas mesmo. Umas 5 ou 6. No Zap tem mais pessoas, mas tem pessoas que não fazem parte do Face, só do Zap mesmo. No Face tem umas 3, não, tem umas 8 pessoas do Face que estão comigo também no Zap. Que Deus abençoe vocês todos. Que as bênçãos do Senhor venham sobre o nosso lar, nossa família. Que nós venhamos cada dia mais aprender do Senhor. Eu gostaria de falar para os irmãos, as mensagens que eu mandei hoje. O irmão Cássio Dias, as mensagens foram muito repetidas com ele enorme. Repeti algumas frases, foi falta de atenção minha também. Na hora que minhas mãos, como fez frio ontem, hoje, momentário já não sou normal, hein? Ela desanda também. Mas eu fiz de acordo com o que Deus tocou no meu coração. Vamos orar, irmão, com mais um vídeo, né? Senhor, meu Deus, sou grato a Ti, Pai, por mais um dia. Sou grato a Ti, Pai, pela vida de cada um dos irmãos, por esse vídeo que o Senhor me deu a oportunidade de gravar cada dia, Pai. Pai, eu agradeço ao Senhor pela minha esposa, pela minha família. Eu agradeço ao Senhor, Pai, pelas lutas, pelo alimento. Eu agradeço ao Senhor nosso Deus, Pai. Agradeço ao Senhor por não pelo que o Senhor me dá, mas pelo que o Senhor é. O Deus da minha vida, o Deus da minha salvação. Pai, perdoa meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões, por obra, pensamento, tudo que eu pensei, eu possa pensar, ou tocar que vai desagradar ao Senhor, Pai. Perdoa-me, Pai, sou falho, sou pecador, sou pó, barro, cinza, mas eu confio na misericórdia do Deus da minha vida. Pai, hoje a palavra se encontra no livro de Esdras, no capítulo 9, Pai. Seja feita a vontade do Senhor, fala, Pai. Usa esse teu servo que está aqui na tua presença, para falar não o que eu tenho que falar,
mas que o teu Espírito venha colocar nos meus lábios, seja para edificação, seja para consolo, seja para fazer a vontade do Senhor, Pai, seja para exortação, mas a vontade do Senhor tem que ser cumprida, Pai. Eu peço em nome de Jesus. Amém. Irmão, o livro de Esdras, no capítulo 9, fala assim: Esdras sabe que muitos israelitas casaram com mulheres etéias e faz oração e confissão a Deus. Aqui o sacerdote Esdras, aquele que o rei Dario levantou para trazer, Deus levantou e tocou o rei Dario para que ele trouxesse o povo de Israel novamente da Babilônia para a terra de Israel. Aqui ele agora é um escriba, ele é um sacerdote, junto com Neemias e demais profetas. E aqui Deus passou os mandamentos de Moisés para ele, para serem cumpridos. O povo de Israel não estava obedecendo a voz do Senhor. Ali, quando as nações que eles tomavam, quando eles foram para a Babilônia, eles casaram com mulheres etéias. Eu creio que também os homens deram suas filhas para casar com homens heteus. Então, o Senhor, coisa que o Senhor deu ordem a Moisés, falou que eles não fizessem isso, não se ajuntassem com aquelas nações, para eles não contaminarem a casa de Deus, o povo de Deus. O povo de Deus aqui, uma nação separada, uma nação que era para fazer a vontade do Senhor. É o chamado que ele tem com cada um de nós que hoje fazemos parte do Israel de Deus. E agora ele se junta com mulheres de outras nações, com mulheres que serviam aos outros deuses, que serviam imagem de escultura, que adoravam os deuses que não eram Deus. Mulheres que não se importavam com Deus. Mas nós sabemos que nessa jornada do Egito, ou não da fundação do mundo até o dia de hoje, Deus preparou pessoas também, que conheceram que Deus é Deus, que deixaram os ídolos, deixaram a idolatria e vieram amar e adorar o nosso Deus e servir a nosso Deus. Se não fosse assim, hoje não estaríamos aqui, porque nós éramos ímpios. Mas quando nós conhecemos que Deus, reconhecemos que Deus é Deus, que Ele é sobre todas as coisas, e nos prostramos diante dEle, aí a nossa história muda. Nós confessamos nosso pecado, deixamos o passado de lado e vamos seguir na direção de Deus. Aqui, quando Deus tirou o povo do Egito, não saiu só o povo de Israel, veio mistura. Veio egípcios, aquelas nações que eles iam tomando, ia juntando pessoas, mas pessoas que agora não tinham entregado suas vidas ao Senhor. Nós vemos o caso de Raabe, nós vemos o caso de Ruth. Pessoas que foram limpas pela sua confissão no Senhor, por reconhecer que o Senhor é Deus. Aqui nós vamos ler alguns versículos. Acabado depois daquelas coisas, ficaram a mim os príncipes dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se têm separado dos povos dessa terra, segundo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos perizeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios, dos amorreus, porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a semente santa com os povos dessa terra, e até a mão dos príncipes e magistrados foi a primeira nesta transgressão. Aqui nós temos o conhecimento que Deus nos fez homem e mulher. Quando a gente junta no casamento, se torna uma só carne.
não se separa. Nós, muitas vezes, na pressa de deixar o caso do pai, sei lá por quê, sem orar, sem pedir direção a Deus, nós procuramos pessoas para casar e não procuramos saber a vontade de Deus. Por isso, muitas vezes, a mistura entre o povo de Deus, você que é cristão, e pessoas que servem a outros deuses, pessoas que buscam magia negra, pessoas que buscam se contaminar com o ocultismo. Está na Bíblia que nós fazemos isso. E quando a gente quer, não vai mais se separar. Aí está casado, aí é luta, irmão. É luta mais luta. Porque teu esposo ou tua esposa, ele quer ir para a reunião dele, no centro, seja lá onde for, no terreiro, não sei como é que estava. Eu falei assim por falar, mas eu não conheço. Mas meu pai fez parte disso. Não da macumba, ele fez parte do Espiritismo de Allan Kardec. Não era seguidor, ele era católico. Mas ele frequentava muito. Então, muitas vezes nós fazemos isso, sendo cristão, já confessado o Senhor, e muitas vezes na pressa de casar, sem buscar a direção de Deus, no apoitismo, na alegria de conhecer uma pessoa, gostar, sem olhar, sem se interessar, sem conversar, conhecer o outro direito, nós nos juntamos em casamento. Vem a luta, irmão. Você quer ir para a tua igreja, teu esposo ou tua esposa, ela quer ir para onde ela é, onde passa a luta. Aí o inimigo, ele entra na família para separar. Ele entra na família para destruir. Eu não falo de todos, eu falo daqueles que praticam o ocultismo. Nós sabemos que existe isso. Nós muito bem que somos brasileiros, que estamos aqui, não para falar de religião, falar de ninguém, não estou tocando ninguém. Estou tocando e estou falando do nome do Senhor. Então, aquela semente que não era para eles juntar com ela, com as mulheres, eles se juntaram, e muitas vezes assim é conosco. Que lá nos mandamentos de Deus a Moisés, ele também fala que é uma pessoa, um povo separado, um povo procura santificar. Para o Senhor, para um povo santo, mas é um povo que procura santificar. Ele quer que nós sigamos o mesmo jugo. Mas a palavra do Senhor lá, Pedro fala, se você casou, não separe. Porque quem sabe, ô mulher, se você santifica o seu marido. Ou quem sabe, o marido, se você santifica a tua esposa. Nesse caso aí, irmão, é quando a gente pega uma pessoa. Eu estou falando aqui de ocultismo. Eu tenho também o ateu, aquele que não serve a nenhum Deus, que não acredita em Deus, não acredita em nada. Só acredita no que ele vê. Esses também perseguem o povo de Deus, eles me perseguem. E quantas vezes nós vemos a família destruída por não procurar a direção, não orar, não conversar, por tudo em preto no branco, para saber se é a vontade, se é o certo. Irmãos, aconteceu comigo. Minha esposa era católica, meus pais seguiam o catolicismo. Eu não era nada que eu nem peguei. Nós nos casamos na igreja católica. Conversamos, aquela alegria do casamento. Quando foi para a gente ficar noivo, me entregar a aliança, falei para ela, olha, você, para me ser noivo, para a gente se casar, você gosta de festa, eu não gosto.
Você bebe um pouquinho de cerveja, eu não bebo. Você fuma, eu não fumo. Então, deu um prazer 3 dias. Faz a lista aqui agora, para a gente selar o nosso noivado. Você pense bem e vê se você quer e se você deixar. Carnaval, as festas, bebida, o jogo, jogar baralho, né? E eu só gosto de jogo, de futebol. Eu jogo, mas não interessa, não assisto. Assisto uma vez ou outra, não tenho paciência. No terceiro dia, antes ela falou que tá certo. Falei, não, você vai pensar primeiro. Eu vou dar 3, depois do terceiro dia a gente vai conversar. Aí você vai ver se é isso mesmo que você quer. E tudo bem, irmão. A gente casou, 5 filhos. Mas depois de 5 filhos, a gente veio embora de onde ela morava para Goiânia. Aí meu pai pôs a culpa em mim, falou que eu trabalhava demais, não dava atenção, a esposa não dava atenção para mim. Porque era pesado para mim. Eu era novo ainda. Eu tinha 5 filhos e uma esposa para tomar conta, para dar conta. Aí eu trabalhava demais mesmo. Aí ela achou as amizades que levou ela a fumar de novo, a beber. E aí veio a separação, porque eu separei por 14 anos. Isso é um casamento que a pessoa não pensa direito. Conversa, mas sem pensar. Eu também não pensei, não vigiei, porque eu deixei meu lar para dedicar só ao trabalho. Não é deixar, abandonar. Eu todo dia estava em casa, mas eu não tinha tempo para conversar, não tinha tempo de trabalhar demais. Então, ela foi, quando eu falei para ela que o povo estava comentando sobre a vida dela, eu falei para ela ir ficar um tempo na casa da mãe dela, 1 mês, 2 meses. Ela resolveu divorciar, mas graças a Deus não deu certo, Deus restaura. Então estou dando um exemplo, irmão. Casar sem consentimento. Aqui o povo de Deus misturou idolatria com o povo de Deus. E essa mistura aqui hoje ainda não dá certo no mundo. Nós sabemos que tem muito isso. Tudo isso acontece no dia de hoje. Todos conhecem Deus, sabem que existe um Deus. Mas nem todos seguem. Segue a idolatria, segue o ocultismo. Eu não estou falando aqui de ninguém, tocando pé de ninguém. Eu estou falando do que a gente sabe que existe. Porque eu não estou aqui para tocar ninguém. Estou aqui para falar do amor de Deus para com a nossa vida. Então, quando Esdras soube isso, ele não foi acusar ninguém. Ele dobrou o joelho e foi orar a Deus, Senhor. Tá, no versículo seguinte. Confessando o pecado do povo de Deus. Confessando, se colocando ele também como pecador. O que eu me admiro nas orações da Bíblia, Daniel, Esdras, Neemias e muitos outros profetas, é que ele não aponta o dedo a ninguém. Ele se coloca primeiro como pecador, como falho. E muitas vezes nós que somos cristãos, falamos que vimos o Senhor, que amamos a Deus, fazemos os meus mandamentos, mas não sabemos orar. E nós vimos aqui as leituras bíblicas, as orações, os profetas, a Bíblia nos ensinando a orar como foi. Amar aqueles que nos odeiam, pedir bênção para aqueles que nos atormentam, nos maldizem. É o que a Bíblia nos ensina aqui, no versículo seguinte, Esdras. Ele pede perdão pelo pecado do povo. Ele pede a Deus que afasta ele daquelas misturas de semente. Deus, ele não age, mas não faz. Porque ele deixou a sua escolha, ele deixou o livre-arbítrio. Ele não vai, se você casou com uma pessoa e depois não dá certo, Deus não vai separar. Aí a luta é sua, você que buscou a luta. Se você entrou para trabalhar num lugar e não gosta do trabalho, Deus não vai tirar de lá. Você que tem que procurar um lugar melhor.
um lugar onde te convém, porque o noivo não vai fechar essa porta para você. Você, a escolha sua, vai direcionar seus passos para um lugar melhor, mas ele não vai chegar lá e dar um jeito de você sair. Nós sabemos que o nosso Deus deixou o livre-arbítrio para nós. Nós sabemos que Deus nos deu liberdade de seguir o caminho que nós quiséssemos, mas sempre a obediência. Mas o homem, ou a mulher, nós no dia de hoje, nós somos muito desobedientes. Nós procuramos agradar a carne e deixar o Espírito à vontade. Não buscar ser cheio do Espírito Santo, mas agradar a carne, fazer a vontade da carne. Por isso que muitas vezes muitos de nós hoje caímos, nos afastamos de Deus. Porque muitas vezes nós fazemos uma escolha que ela não nos convém. É na beleza da pessoa, é na beleza dos olhos, é na palavra bonita, mas a gente tem que conhecer bem as pessoas. Não julgar, saber se vai dar certo ou não. Mas se não der certo, não é se tornar inimigo. Continuar amigos, orando por aquelas pessoas. Eu, na minha adolescência, eu tive alguns casos de namorado. Mas eu ia, eu conversava, eu via o comportamento deles com a família. E eu abandonava, não virava as costas, não dava satisfação, não ia mais. No meu tempo, namoro não é igual ao namoro de hoje. Era conversa, não era igual hoje avançado. Também não estou condenando a geração de hoje, mas nós sabemos que é muito erro hoje. Né? Então, eu abandonava alguns eu dava satisfação algumas porque estudavam e eu não gostava de estudar. E eu sabia que elas iam ter mais condição do que eu, elas iam buscando a forma. E eu não queria atrapalhar a vida delas. Aí eu separava. Mas, pela graça de Deus, ele me deu uma esposa abençoada. Tenho ela hoje. A gente foi separado, mas pela graça e misericórdia de Deus nós reatamos. Após ela se converter, nós reatamos. E também quando nós reatamos, eu converti antes. Eu sabia se eu voltasse do jeito que estava, já aprendendo um pouco da Bíblia, não ia dar certo. Ia ser novamente o inimigo lutando. Mas ele luta até hoje, irmão. Ele coloca contenda na família. Ele não quer, ele quer destruir a família. Por isso Deus mandou separar o povo da terra, daquele povo. E Deus manda, nos ensina a procurar com zelo as pessoas certas, para nós não estarmos com elas. É com conversa. Hoje ninguém conversa mais, né? Porque primeiro o Zap não deixa. Ninguém tem assunto. Eu fico ali no CRES e assim que eu tenho que ir lá de novo. Tanta gente ali naquele salão de espera. Ninguém tem uma palavra para dar para ninguém. Cada um com seu celular na mão, só ali voltado para aquilo. Não vê uma conversa. O único que conversa ali é eu e meu irmão, ou então minha esposa quando vai. O meu filho, quem me leva, a gente conversa, que a gente não leva o aparelho. Meu filho ainda leva. Eu converso e ele só fica naquele trem lá. Então, irmão, hoje é conversando que a gente conhece as pessoas. Porque muitas vezes nesse aparelhinho sai muita mentira, sai muita besteira. O homem querendo aparecer para a pessoa que está do outro lado, a pessoa que está do outro querendo aparecer. E há muita mentira, a gente sabe que existe. Então, vamos orar para a gente fazer uma família, formar uma família. Vamos
buscar a direção de Deus. Irmãos, eu não sei o que eu passei, o que eu não queria, mas eu sei que a vontade de Deus foi feita. Que mais o Espírito Santo tem a falar em cada coração. Vamos orar, irmão. Senhor, meu Deus, meu Pai. Pai, eu coloco para cada um dos teus filhos, das tuas filhas, nessa hora, na tua presença. Pai, o Senhor sabe a necessidade de cada um de nós. Necessidades espirituais, necessidades seculares. Pai, o Senhor sabe quem está lutando com enfermidade, quem está precisando de portas abertas, Pai. O Senhor sabe quem está precisando de restauração da família, Pai. Meu Deus, dá saúde a esse que está enfermo. Esse que está precisando do milagre do Senhor, Pai. Que o Senhor venha fazer um milagre, Pai, na vida dele ou dela. Esse que está precisando de porta aberta, Pai, o Senhor tem a chave que abre as portas. E nós sabemos que aquela que o Senhor abre, a porta o Senhor abre, ninguém fecha, Pai. Esse que tem causa na justiça como eu tenho, Pai. Pai, o Senhor é nosso advogado, Pai. Pai, eu peço ao Senhor, Pai, nessa hora, que o Senhor age na vida desse irmão, dessa irmã, que está passando por necessidade, está passando por aperto, que precisa, Pai, da tua ajuda, Pai, porque nós somos completamente carentes do Senhor, Pai. Pai, eu apresento o Brasil, Pai, Senhor, também, as lutas que estão aí no Brasil, Pai. Mas eu creio, Pai, no Senhor que reina, que o teu reino é eterno, Pai. Eu sei, Pai, que vai subir ali quem for da vontade do Senhor, para fazer a vontade do Senhor. Não para oprimir os pequenos, nem para envergonhar essa nação brasileira. Pai, faça a vontade do Senhor, Pai, e abençoe teus filhos para a glória do Santo Nome. Amém. Irmãos, o nome do canal é José Igor, contando parte da minha história. Se inscreva lá no YouTube se tiver interesse. Que Deus abençoe. Um abraço de irmão Jorge. Fiquem todos na paz do Senhor Salvador, Jesus Cristo. Uma boa noite de repouso. E eu estarei ali, na igreja, unidos em Cristo, dentro da paz. Adorar o Senhor, prestar culto ao Senhor. Hoje, na quarta profética. A paz do Senhor, irmãos, fiquem na bênção do Senhor.